Pessoal, beleza? Espero que sim. Vamos finalizar nessa aula o conteúdo de progressão aritmética, tratando apenas da soma dos n primeiros termos da PA. Beleza? Bora lá então. A fórmula da soma dos n primeiros termos da PA é essa daqui. Eu vou dar uma ideia de onde ela surgiu. A gente sabe que a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. A ideia básica para determinar essa fórmula surgiu do seguinte fato. Gauss, que é um dos maiores matemáticos de todos os tempos, quando ele tinha 10 anos de idade, acho que era no século XVII que ele nasceu, não estou lembrado, Carl Friedrich Gauss, que é um alemão, na classe onde ele estudava, o professor dele passou a seguinte conta para a classe resolver. 1 mais 2, quando ele tinha 10 anos de idade, mais 3, mais 4, até, vou botar aqui, 97, 98, 99 e 100. A turma estava fazendo muita bagunça e ele queria controlar a turma. Aí, em poucos minutos, em poucos segundos ou minutos, sei lá, em pouco tempo, Gauss deu a seguinte resposta. A soma desses 100 primeiros números naturais aqui, não positivos, é igual a soma dos 100 é igual a 5.050. Aí o professor ficou perplexo e queria entender como que ele resolveu essa questão, enquanto todo mundo estava fazendo lá as continhas, né? Ele percebeu com 10 anos de idade que a soma dos extremos, que é o que eu comentei na aula passada como propriedade, é a mesma do que a soma dos equidistantes dos extremos. Então 1 mais 100, que é 101, é igual a 2 mais 99. Ele percebeu isso com 10 anos, pessoal. Igual a 3 mais 98, que é igual a 3 mais 98, 4 mais 97, e assim por diante, até finalizar todos os termos. Então, todas essas somas é igual a 101. E aí ele percebeu o seguinte, que era só fazer o primeiro mais o último, multiplicar por 100 dividido por 2, ou seja, o primeiro mais o último vai dar 101 vezes 50. Por quê? 100 dividido por 2, por quê? Porque ele está somando, ele já fez a soma de duas parcelas. E aí, como a quantidade de termo é igual a 100, então no fundo ele fez quantas somas de 101? 100 dividido por 2. E aí deu 101 vezes 50, ele fez essa conta, 101 vezes 50. 5.050. Beleza? Então, com essa ideia de somar o primeiro com o último, e a gente sabe que que a propriedade da PA uma das propriedades da PA é essa, né? Que Gauss observou com 10 anos, que a soma dos equidistantes é igual à soma dos extremos. Então, a partir dessa ideia, claro que não é assim direto, a gente consegue demonstrar a fórmula, para vocês terem uma ideia, então, para ir direto, que a fórmula vai ser o primeiro vezes o último, o primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2, tá bom? Eu não vou demonstrar a fórmula não, só estou dando uma ideia de onde saiu, tá bom? Então vamos a partir de agora aplicar a fórmula nos exemplos. Número 1, determina a soma dos 30 primeiros termos da PA. Então olha só, eu quero o quê? O S30, então no lugar do N é 30, né? N é igual a 30. Então eu quero o S30, a gente tem que ter o primeiro termo, que é o A1, a quantidade de termos é N, então a gente precisa do último termo, que é o A30. Então a gente precisa do A30, e é claro que a gente tem que saber a razão aqui da PA, né? Então a razão aqui, olhando, observando, a razão é 4. Dá para ir direto aqui, 4. 3 mais 4, 7, mais 4, 11, mais 4, 15. Então a razão é 4. Então a gente precisa aqui, na hora de inserir aqui a fórmula, vamos colocar a fórmula aqui, ó, S30, soma dos 30. Vai ser o A1 mais o, tá vendo? O AN. Quem é o AN nesse caso? Já que a quantidade é 30, a gente tem a quantidade, é o A30 vezes 30 dividido por 2. O A1 a gente tem. O A30 a gente tem? Agora não, né? Então a gente precisa calcular o A30. Beleza? Então vamos calcular o A30 aqui. Então o A1 é quanto? O A1 é 3. O A30 a gente vai calcular agora. O A30 vai ser A1 mais 29R. Lembrando da fórmula, é AN
igual a 1 mais n menos 1, n menos 1, que coisa, hein? N menos 1 vezes R. Então eu apliquei a fórmula aqui, o A30 é 1 mais 29R, o A30 vai ser quem? 3 mais 29 vezes 4. Então A30 vai ser 3 mais 116, né? 9 vezes 4, 36 vai 3, 4 vezes 2, 8 com 3, 116. 116 mais 3, 119. Então o 30º termo dessa sequência é 119. Então, na hora de calcular a soma da quantidade de termos da PA, a gente precisa essencialmente do primeiro e do último, que no caso aqui é o 30º, que é o A30. Então, o A30 a gente acabou de calcular, a gente precisa calcular, tá vendo? A gente precisa saber a fórmula aqui primeiro, para jogar lá depois a fórmula do AN, para jogar na fórmula do SN, tá? Então, jogando na fórmula do SN, a gente sabe que S30 vai ser A1 mais A30 vezes 30 dividido por 2. Assim como o Gauss fez, ó, o primeiro mais o último, né? O A1 mais o A100 vezes 100 dividido por 2. Aqui vai ser o A30, o A1 mais o A30 vezes 30 dividido por 2. Então, S30 vai ser o A1 é 3, o A30 é 119, vezes 30 dividido por 2. Eu não vou dividir o 30 por 2 aqui, porque eu sei que a soma vai dar par aqui e já vou dividir depois. Então, 119 mais 3 vai dar 122, né? 122 vezes 30 dividido por 2. Então, S30 vai ser 122 dividido por 2 vai dar 61, né? 61 vezes 30. Eu quis dividir o 122 por 2 aqui. Então, S30 vai ser, coloca um zerinho aqui, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 6, 18, 1830. Então, se a gente montar essa sequência aqui, ó, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, até o A30, que é 119, se a gente montar ela e somar 1 por 1, o resultado tem que dar 1830. Então, essa fórmula aqui, ó, Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2, é a fórmula da soma dos n primeiros termos da PA. Vamos gravar? Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. O primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. Beleza? Aplica ela, a gente pode descobrir o primeiro, a gente pode descobrir o último. Dependendo do problema, pode descobrir a razão. Mas aí a gente tem que usar o AN. Beleza? Número 2, então, determine a soma dos 50 primeiros números 50, tá? N é igual a 50. Dos 50 primeiros números naturais ímpares. Então, o primeiro número natural ímpar é o A1, que é igual a 1. Então, isso é uma PA que começa no 1, cuja razão é 2, né? Porque 1, 3, 5, 7. E é até o A50, que é o 50º número primo, que é o A50. Vamos determinar o A50, então. O A50 vai ser o A1. A fórmula do AN é A1 mais N menos 1 vezes R. O A50 vai ser o A1 mais 49R, então. Ou seja, vai ser 1 mais 49 vezes 2. 99, né? A1 mais... Aqui vai dar 98. 2 vezes 9, 18, 98. Aqui 99, então. Então, o A50, que é o 50º número ímpar, é 99. Ele quer a soma desses 50. Então, a fórmula é Sn igual a A1 mais a N vezes N sobre 2. Então, nesse caso aqui específico, S50 vai ser o A1. É bom sempre escrever assim, gente. Não vai muito direto, não. A1 mais A50 vezes 50 dividido por 2. Então, S50, quem é o A1? 1. Quem é o A50? 99. Vezes 50 dividido por 2. Então, aqui vai dar S50 igual a 99 mais 1, 100, vezes 50 sobre 2. Eu posso cancelar o 50, o 100 com 2 aqui vai dar 50. 50 vezes 50 vai dar 2.500. Beleza? Enfim, vamos lá. Qual é a soma dos n primeiro termo? Bom, ele quer a soma dos n primeiros termos. Bom, então eu tenho que colocar de maneira genérica, né? Quem é o AN dessa sequência? Aqui o A50 é 99. O AN vai ser A1 mais N menos 1 vezes R. Então, AN
vai ser igual a 1, que é 1, mais n menos 1, qual é a razão? 2. Então, a n vai ser 1 mais 2n menos 2. Distributividade. A n vai ser igual a 2n menos 1. Bom, Sn, que vai ser a soma dos n primeiros números, n primeiros números ímpares, vai ser A1 mais AN vezes n sobre 2. Sn vai ser o A1 é 1, o AN a gente acabou de descobrir de maneira genérica, né? Qualquer termo da PA cujos números são ímpares, naturais, são 2n menos 1, vezes n dividido por 2. Então, Sn vai ser 2n menos 1 mais 1, que cancela, vai dar 2n vezes n, 2n ao quadrado. Dividido por 2 vai dar n ao quadrado. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer uma analogia. Vamos utilizar, aliás, a geometria para entender essa fórmula de maneira rápida. Ó. Então, aqui a gente tem um 1, que é a soma, vou somar 3. Então, 1 mais 3, ó. 1 mais 3, certo? Então, o primeiro começou com 1, depois 1 mais 3, depois então 1 mais 3 está aqui, eu vou somar agora 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1 mais 3, aqui é a soma dos dois, aqui é a soma dos três primeiros, tá vendo? É assim por diante. Então, ó, 1 mais 3. 1 é 1 mesmo, 1 mais 3 é 4, 1 mais 3 mais 5 vai dar 4 com 5, vai dar 9. Tá vendo? Que a soma resultou numa expressão de n ao quadrado. Então é só pegar a quantidade de termo e levar ao quadrado que eu já vou obter a soma. Isso para os números ímpares, tá bom? Então, ó, se eu somar um termo, eu vou ter 1. Se eu somar os dois, o primeiro termo, eu vou ter 1 mesmo. Se eu somar dois termos, eu vou ter 4. 2 ao quadrado, 4. Se eu somar os três primeiros termos, eu vou ter 9. 3 ao quadrado, 9. Então, é uma maneira prática, assim, de determinar a soma dos n primeiros números ímpares. Beleza? É bem interessante, não é mesmo? Então, a soma dos n primeiros números ímpares, basta pegar a quantidade e levar ao quadrado, que a gente observou aqui. Ó. Quando a gente vai acrescentando os termos da PA, a gente forma um quadrado. Então, a quantidade obtida é elevando ao quadrado, tá bom? Continuando, um agricultor colhe laranjas durante 12 dias da seguinte maneira. No primeiro dia, são colhidas 10 dúzias. Então, 10 dúzias. No segundo dia, 16 dúzias. No terceiro dia, 22 dúzias. Então, isso aqui é o quê? Uma PA de razão 6. E assim por diante. Quantas laranjas ele colherá ao final dos 12 dias? Então, não é no 12º dia. É ao final de todos os 12 dias. Ele vai colher e vai guardar. Né? Então, isso aqui é para determinar o A12 apenas? Não, a gente precisa determinar o A12 para a gente jogar na fórmula da soma para somar todo mundo e determinar a quantidade de laranjas que ele colherá ao final dos 12 dias. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem o A1, que é 10, a razão, que é 6, a gente precisa descobrir o A12 agora. Então, vamos calcular o A12, né? Então, o A12 vai ser, utilizando a fórmula da n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, né? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Para quem não decorou ainda, né? Então, vai ficar 1 mais 12 menos 1, vai dar 11r. Então, é só trocar o A1 por 10 e o R por 6. Então, vai ficar o A12 igual a 10 mais 11 vezes 6. Então, o A12 vai ser 10 mais 11, 21 vezes 6? Não, né? Primeiro é a multiplicação. 10 mais 11 vezes 6. 76. O A12 vai ser 76. Beleza? Então agora a gente vai calcular o quê? A soma dos 12. Então a gente precisa determinar o S12 a partir da fórmula Sn,
que é igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Então, o S12, ó, no lugar do N a gente coloca 12. O N é um índice, tá? Que também é a quantidade. S12 vai ser, sempre escrevam assim, A1 mais A12 vezes 12 dividido por 2. Então, S12 vai ficar, bom, aqui eu esqueci de colocar aqui, mas aqui é 76, né? Então, S12 vai ser, quem é o A1? 10. Quem é o A12, que é a quantidade de laranjas colhidas no 12º dia? 76 vezes 12, que é a quantidade, dividido por 2. Então, S12 vai ser 10 mais 76, 86, vezes 6, porque já vou cancelar aqui o 12 com o 2, que é mais fácil. Vai dar 6. S12 vai ser 6 vezes 86. 86 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 8, 48, com 3, 51. Então, deu 516 laranjas ao final dos 12 dias. Beleza? Então, agora, para o próximo exercício, o próximo exercício é o seguinte. A soma dos 10 termos de uma PA é 200. Então, ó, S10 indica assim, S10 igual a 200. Se o primeiro termo dessa PA é 2, então o primeiro termo é 2, qual é a razão da PA? Então, ele quer a razão. Então, olha só, a gente tem que usar a fórmula da soma, a gente tem que usar a fórmula do AN, porque na fórmula da soma tem o AN. Então, como é a soma dos 10 termos, então a gente tem o primeiro termo, 2, o segundo, a gente não sabe, porque ele quer a razão, né? Então, ele quer a razão. Mas o último também a gente não sabe, né? Mas esse último é o A10. Então, aqui é o A1, aqui é o A2, pula, aqui é o A10. Quem é o A10? Também não sabemos. Mas a gente sabe que a soma desses 10, né? O A1, mais o A2, mais o A3, enfim, até o A10, a soma disso é quanto? 200. Mas tem uma fórmula que facilita a nossa vida, em vez de ficar somando um por um. Mas aqui que a gente não sabe, né? Então vai ficar SN, vamos usar a fórmula do SN, que é o que a gente tem, que é A1 mais AN vezes N sobre 2. No caso vai ser S10, soma dos 10. Então indica A1, não esqueçam disso, né? A10 vezes 10 dividido por 2. Agora é só a gente substituir aqui o que a gente tem. O que a gente tem? O S10, a gente tem primeiro, a gente tem a quantidade, mas a gente não tem o último. Porém, a gente vai usar o último, a fórmula do termo geral aqui agora. Ó. Então, ó, a n, né, igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, o A10 vai ser o A1 mais n menos 1 é 9, r. Então, o A10 vai ser... Quem é o A1? 2. Vai ficar em função do R. Então, o A1 vai ser 2 mais 9R. Beleza, ó, o A10 vai ser 2 mais 9R. Então, a gente vai descobrir o R por quê? Porque ele deu o S10. E eu também tenho um A1. E agora a gente troca o A10 pela expressão que a gente acabou de achar em função do R. 2 mais 9R aqui. Ó. Então, aqui no lugar do S10, a gente vai colocar o valor do S10, 200. No lugar do A1, o valor do A1, 2. No lugar do A10, infelizmente, essa expressão, 2 mais 9R, que a gente está acostumado com ir direto com o número no início, né? Então vamos usar a letra agora, né? Para a gente descobrir a razão. Vezes 10 dividido por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? Posso cancelar aqui. Por que eu posso cancelar aqui? Porque aqui é uma soma entre parênteses vezes um número. Então eu não preciso fazer distributividade primeiro. Posso cancelar o 10 com 2, que aqui vai ser 5. Então vai ficar 200 igual a 2 mais 2 vai dar 4 mais 9R, vezes 5. 4 vezes 5, 4 vezes 9. Então, 200, 4 vezes 5, 20, 9R vezes 5, 45R. Portanto, 200 menos 20 vai dar 180, igual a 45R. Trocando de lugar aqui, 45R igual a 200, né? Trocando de ordem aqui os membros. Os termos do primeiro e segundo membro da equação. Vai ficar 45R igual a 200. 200 não, 180.
Então agora vamos dividir 180 dividido por 45. Vai dar 4, né? 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20 vai 2. 4 vezes 4, 16 com 2, 180. R igual a 180 dividido por 45. R igual a 4. Pronto, determinamos a razão da PA. Se a gente sabe a razão da PA, a gente sabe a PA. Qual é o próximo termo da PA aqui? 2 mais 4, 6. E se a gente quiser saber o 10º termo da PA aqui? Troca o 9 por 6. 9 vezes 6, 54. 54 mais 2, 56. Beleza? Questão 5. Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira. Então, na primeira fileira, ele tem 12 poltronas. 12. Na segunda fileira, ele tem 14. E 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Então, essa sequência é o quê? Uma sequência qualquer ou uma PA? Uma PA, cuja razão é quanto? 2. Então, é de 2 em 2. E cujo primeiro termo é 12. Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total? Tá vendo? Agora a gente deu o total de 620 poltronas. Esse 620 é o AN ou 620 é a soma de todas as poltronas? 620 é a soma das poltronas. SN, que é igual a 620. Mas lembre-se, na fórmula SN a gente precisa do AN. Então a gente tem que calcular o AN em função de N aqui, porque ele quer saber quantas fileiras são. Então a primeira fileira aqui é 12. Segundas são 12 cadeiras, né? As segundas são 14, a terceira são 16. Até chegar uma fileira aqui, AN, a gente não sabe a quantidade. Então a gente determina o último termo, que é o AN, em função de N. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes E. Lembra, na questão anterior, ele deu a quantidade de termos, ele queria a razão. E ele deu a soma. Então, por isso que a N ficou em função de R na outra questão. Agora o N vai ficar em função de quem? De N, porque a gente precisa do N. Então, a N vai ser 12 mais N menos 1 vezes 2. A gente tem a razão, então a gente troca o R pelo 2. Então, a N vai ser 12 mais 2N menos 2. Logo, a N vai ser 2N mais 10. Beleza? Então, a gente vai substituir na fórmula do SN. SN igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Portanto, 620 é igual a 1, que é 12, mais o AN, que é 2N mais 10, vezes N sobre 2. Bom, continuando, 620 vai ser 12 mais 10, 22, mais 2N vezes N sobre 2. Fazer a distributividade aqui. Então, N vezes 22 vai dar 22N. 2N vezes N vai dar N ao quadrado. 2N ao quadrado. Então, é 2N ao quadrado mais 22N sobre 2 igual a 620. Estou olhando aqui, tá? Igual a 620. Portanto, agora a gente pode multiplicar em... a gente pode dividir aqui, ó. Como aqui tem 2, aqui tem 2. 22, os dois são múltiplos de 2, eu posso dividir os dois por 2, né? Beleza? Então vai ficar 2n ao quadrado dividido por 2 vai dar n ao quadrado. 22n dividido por 2 vai dar 11n. Beleza, pessoal? Quando a gente tem uma fração que pega todo mundo aqui, ó. As duas parcelas. Então é 2n ao quadrado por 2 e 22n por 2. Então vai dar n ao quadrado mais 11n, porque eu dividi cada parcela por 2. Certo? Igual a quanto? 620. Portanto, n ao quadrado mais 11n menos 620 é igual a 0. Aí a gente tem que resolver aqui por Bhaskara ou pensar. Deve dar dois números inteiros, claro, né? Como aqui é 1, vou pensar em dois números cuja soma seja menos 11 e cujo produto seja 620. 620 menos 11... 62 vezes 10
dá 620. 31 vezes 20, aí ó, 62 vezes 10 dá 620. A metade de 31, 62 é 31, estou pensando assim, e o dobro de 10 é 20, dá o mesmo resultado, 620. E nota que a diferença entre eles é 11, 31 menos 20 dá 11, aí achamos. A gente vai pensar em dois números então, quando aqui for, como aqui é 1, né, cujo produto seja 600, menos 620, tem um menos aqui, desculpa, menos 620, então o produto seja igual a C e a soma seja o contrário de B, né? Então, soma ao contrário de B tem que ser menos 11 e o produto tem que ser o próprio C, menos 620. Pessoal, quem não lembrar disso, faz por baixo que vai dar certinho. Então, acabei de encontrar os números aqui. Quais são eles? 31 e 20. 31 e 20. Porém, a gente tem que ajustar aqui os números negativos, os sinais, né? Para o produto dar negativo, um só tem que ser negativo. E como que eu quero que a soma seja menos 11, então o maior tem que ser negativo. Vamos pensar então. Menos 31 vezes 20 vai dar menos 620. Ó, menos 31 vezes 20 vai dar menos 620. Menos 31, agora vamos somar, mais 20 vai dar menos 11, certinho. Então o resultado é menos 31 e 20. Mas como a gente não tem quantidade de cadeiras negativa, de filas negativa, então o N é 20. Portanto, o que ele está perguntando, quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? A resposta é 20 fileiras. Beleza? Se a gente quiser descobrir qual é a quantidade de termos, quantidade de cadeiras que tem a última fileira, é a 20ª fileira. É só substituir aqui ó, o N por 20. Então aqui troca por 20. Então vai ser o A20. Vou fazer essa conta rapidinho aqui, só para A20 é igual a 2 vezes 20 mais 10. 40 mais 10. 50. Então, ó, a última fileira, a 20ª fileira tem 50 poltronas, né? É um teatro assim, né? Então, a 20ª fileira tem 50 poltronas. E a primeira aqui tem 12, né? Então a primeira fileira aqui tem 12. Segunda, terceira pula. Penúltima e última. A última fileira tem 50 poltronas. E tem 20 fileiras, tá bom? Porque N é a quantidade. Para finalizar, vamos ver esse exercício aqui. Um jardim tem uma torneira e 10 roseiras dispostas em linha reta. Então, ó, a torneira dista 50 metros da primeira roseira. Então, olha, probleminhas que envolvem pegar, a gente tem que ler, voltar, identificar quem é o primeiro, quem é a razão, o último, a quantidade, de acordo com cada problema. Os dados vão aparecer, né? O primeiro, a razão, a soma, depende. O último. Então, vamos lá. Um jardim tem uma torneira e 10 roseiras dispostas em linha reta. Ó. Então aqui tem uma torneira. Então a torneira dista 50 metros da primeira roseira. Então a torneira dista 50 metros da primeira roseira. E cada roseira dista 2 metros da seguinte. Então, ó. Cada roseira de 2 metros é 20. São 10 roseiras, né? 1, 2, enfim. Até a 10ª aqui. Então tem a primeira roseira, a segunda e a 10ª, certo? Cada uma dista 2 metros. Então, vou colocar mais uma aqui, a terceira aqui. 2 metros. Só que a distância não está muito proporcional não, mas a distância da torneira até a primeira roseira é 50 metros. Beleza? Então vamos lá. A torneira dista 50 metros da primeira roseira. Aí o desenho está aqui, ó, 50 metros da primeira roseira. E 2 metros da seguinte, a cada roseira. Cada roseira dista 2 metros da seguinte. Então beleza, ó, o desenho está aqui também. Um jardineiro, para regar as roseiras, enche um balde na torneira e despeja seu conteúdo na primeira. Então ele enche o balde aqui
na torneira e despeja seu conteúdo na primeira. Então ele vem até aqui e despeja, certo? Volta a torneira e repete a operação. Então ele volta a torneira e repete a operação. Bom, após regar a última roseira e voltar à torneira, então ele vai fazer isso, né? Ele vai na primeira e volta, vai na segunda e volta, vai na terceira e volta, trabalhando nada, vai na quarta e volta, vai na quinta e volta, até chegar na última e voltar, para deixar o balde, ele terá andado quanto nesse processo? Ó, primeira, volta, segunda, volta, terceira, volta, décima, volta. Quanto que ele vai ter percorrido nesse processo? Com certeza a gente precisa somar essas distâncias que ele percorre. A primeira distância que ele percorreu, vamos botar assim. Tem duas maneiras de fazer isso, gente. Eu vou fazer, depois eu explico a segunda, que é assim. É só uma diferença básica de uma para outra. Então, ó, nota que já temos uma PA aqui, ó, de razão 2, de uma roseira para outra. Ou também a gente pode pensar nas distâncias. Porque a gente pode pensar assim, ó, quanto ele percorreu de ida até a décima. Então, na primeira ele percorreu 50, na segunda 52, na terceira 54, esquece a volta. Entenderam? Só que a volta é a mesma distância. E a gente multiplica por 2. Ou a gente pode pensar nas distâncias. Direto, totais. De cada vez que ele faz esse processo. Vou colocar de uma outra cor aqui, branca mesmo. Ou a gente pode pensar na distância assim, ó. Foi, voltou. Quanto que ele percorreu? Depois ele foi de novo até a segunda e voltou. Certo? Então, ida e volta. Vamos formar, que aí já vai ter o resultado direto. Entendeu o que eu falei? Ou a gente pode pensar na ida, aí depois de novo na ida, tá vendo? A mesma coisa aqui. Ó. Na ida, somar tudo e multiplicar por 2, que a volta é a mesma. Ou a gente já faz ida e volta e soma, e não precisa multiplicar por 2. Beleza? Entenderam a ideia? Então, esse aqui vai ser uma PA. Vou fazer assim, no segundo modelo aqui. Ida e volta, ida e volta, ida e volta, tá bom? Até a última aqui, ó. Ida e volta. Certo? Então, esse aqui vai ser uma PA, cujo primeiro termo vai ser percorre 50 e volta. Ele vai andar 100, então. Depois, a segunda, 52 e volta 52, 104. Depois, 54 e volta 54, 108, certo? Até a décima. Então vai ser o primeiro termo 100, o segundo 104, o terceiro 108. A razão vai ser 4. Então, ó, e o A10 a gente descobre agora. Então, o primeiro a gente tem, que é 100, a razão a gente tem, que é 4, a gente quer descobrir o A10. Para ver quanto que ele andou só nessa ida e volta até a décima roseira. Então vamos lá. O A10 vai ser fórmula do N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O A10 vai ser o A1 mais 9R. Então o A10 vai ser 100 mais 9 vezes, qual é a razão aqui? 4, né? 9 vezes 4. Então, a 10 vai ser 130, 9 vezes 4, 36, né? 136. Entenderam, pessoal? Então, da torneira até a última, vai dar, e voltando, vai dar 136. Então, da primeira até a última, só na ida seria 50 mais metade disso aqui, né? Metade de 136 é 68, né? 68, não. Estou um pouco cansado. Dividir por 2 aqui vai dar... É isso mesmo, 68. Então, ó, da primeira até a última é 68, tá bom? Porque na realidade, ó, desconta aqui, A10 até o A1 são quantos R? 9 R. 9 vezes 2, 18, mais 50, 68. Entenderam o que eu falei? Ó? A10 não é 1 mais 9R? 9 vezes 2, 18. Se a gente olhar só para a ida. Se a gente olhar para a ida e volta, vai dar 9 vezes 4, 36. Beleza? Então, quando a gente está considerando ida e volta, ida e volta, ida e volta, então vai ser isso. Bom, é só somar então.
essas distâncias. S10, usando a fórmula Sn, igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Então, S10 vai ser A1. Quem é o A1? 100. Tá vendo? Ó, ida e volta 100, ida e volta 104, ida e volta 108 e ida e volta 136. Então, vai ser 100... Perdão. Esqueci de colocar daquela forma primeiro para a gente entender melhor, né? Eu sou um pouco direto, né? Então, vamos lá. A1 mais A10 vezes 10 dividido por 2. Lembra disso, ó. Troca o N primeiro para depois trocar os números. Eu fui direto, né? Eu falo, mas eu fui direto. Mas tudo bem, vamos lá. O A1 é 100, o A10 é 136 vezes 10 dividido por 2. Então, S10 vai ser 100 mais 136, 236 vezes 10 dividido por 2. Então, S10 vai ser, podemos multiplicar aqui, ó, 2.360 dividido por 2. Quanto que é 2.360 dividido por 2? Belezinha, 1.180 metros. Essa questão não é uma questão fácil, não, tá? Só depois que a gente fez muito exercício, uma bagagem muito boa em PA, assim, geralmente, né? Que a gente consegue já enxergar tudo isso e já resolver esse tipo de questão. Então é bom treinar, tá bom, galera? Então S10 é igual a 1.180. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos. Façam bastante exercício de PA quando vocês tiverem tempo, tá bom? Que hoje eu sei que tá difícil o tempo, né? Tanta coisa que te resolve. Mas é isso. Bons estudos e até a próxima.